Aqui na Band News FM, a gente segue repercutindo os impactos da taxa Selic nos diferentes setores da sociedade, hoje de olho no impacto que ela tem na indústria. E sobre esse assunto, a gente conversa com o Márcio Guerra Amorim, ele que é superintendente de economia da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias. Márcio, quando a gente fala de indústria, às vezes parece algo distante do ouvinte, a não ser que ele tenha uma indústria ou trabalhe em uma. Queria que você começasse explicando qual que é a relevância, qual que é a importância que a indústria tem na economia nacional. Bom, a indústria ela está em tudo que a gente usa no nosso dia a dia, né? A indústria ela representa hoje mais de 25% do PIB brasileiro, né? Nós estamos falando de 11,2 milhões de trabalhadores brasileiros. Nós estamos falando de mais de 35% dos tributos federais. Então a indústria tem um papel fundamental na economia e está integrada a todos os setores, né? Quando a gente fala do agro, a cada R$ 1 produzido no agro, 86 centavos são insumos industriais que são injetados no agro, né? A gente está falando de máquina agrícola, a gente está falando de insumos. Então, a indústria ela tem um encadeamento super importante. Está dentro das nossas casas, está naquilo que a gente consome no nosso dia a dia, tá naquilo que a gente veste. Então, a indústria ela tem um papel fundamental de agregação de valor, né? E isso é importante para um país crescer, se desenvolver e gerar renda. Com certeza. Você falou o PIB, a gente teve a divulgação do balanço do PIB do terceiro trimestre, que apontou para um avanço de 0,8% no setor da indústria. Como é que a CNI avalia esse resultado? Bom, a gente gostaria de estar falando de crescimento muito maior, né? Mas o crescimento da economia brasileira como um todo tem sido modesto, né? E muito resultado dessa política monetária que tem amarrado um pouco o crescimento da economia brasileira. A expectativa é que isso possa melhorar no ano que vem com ajustes nessa taxa Selic, né? Então a economia brasileira vem dando sinais aí de desaceleração no seu crescimento, e isso é resultado dessa política monetária que acaba segurando o crescimento por conta desses juros que encarece o crédito, tem um impacto sobre o consumo e tem um impacto também sobre o custo do capital e o consumo das famílias e também nos investimentos que precisa ser feito no setor produtivo. Ou seja, quando a gente vem com uma taxa Selic em 15% ao ano, a gente não está falando só do empresário prejudicado, é toda uma cadeia, são empregos que às vezes acabam sendo prejudicados também. Qual que é a avaliação que a CNI faz da taxa Selic no patamar que está, de 15% ao ano? Pois é, esse é um ciclo, né? É um encadeamento que existe entre essa dinâmica. Então a gente fala de dois pontos principais. Se a gente olhar da ótica do consumo, né, e da ótica do custo que é repassado. Então vamos falar primeiro da ótica do custo, ou seja, as empresas elas precisam de recursos para poder produzir. E à medida que o juros está muito alto, as empresas precisam captar recurso no mercado financeiro, esse custo acaba sendo repassado para os produtos. E isso aumenta o custo dos produtos finais que chegam ao consumidor. E quando a gente fala do consumidor, às vezes a gente precisa financiar os produtos quando vamos comprar no mercado. E isso faz com que o crédito fique muito mais caro. Então você veja que a Selic alta, ela impacta o custo dos produtos e impacta o consumidor final. Isso faz com que as empresas e as famílias sofram consequências dessa alta taxa de juros. Além disso, tem um impacto sobre o investimento. Por quê? Porque as empresas ficam olhando essa taxa de juros e analisando se vale a pena investir ou qual o custo de buscar recurso para ampliar suas operações. E isso traz um impacto, deixa-se de gerar emprego, né, gerar renda, e aí o crescimento passa a ser prejudicado, o desenvolvimento de novas cadeias produtivas, o surgimento de novas empresas, novos empregos, fica todo comprometido. Então o crescimento parece que fica travado, sabe? É como se fosse um carro que tivesse com freio de mão puxado. Super didática a tua explicação de forma geral. Pensando no ano que vem, a gente não tem uma previsão de baixar a taxa Selic tão cedo. Pelo menos existia uma expectativa que acontecesse ali no primeiro trimestre, está ficando para o primeiro semestre. Como é que a gente pode projetar, ou o que que vocês projetam para o cenário do ano que vem para 2026 no setor das indústrias? Bom, hoje a gente teve, essa semana a gente tem a divulgação de novos dados, nós estamos revendo as projeções para 2026.
O que a gente entende é que o mercado, esse crescimento mais modesto e também as consequências que começam a aparecer no mercado de trabalho, ou seja, o mercado de trabalho começa a dar sinais, porque quando os juros vêm muito alto, o mercado de trabalho demora a dar sinais, e o mercado de trabalho brasileiro vinha dando ainda sinais positivos. Essas coisas começam a mudar. Então, a expectativa é que logo no início do ano, o Banco Central comece a dar sinais de redução da taxa de juros. E a expectativa é que, ao final de 2026, essa taxa se aproxime dos 12%. Ou seja, a gente começa a ter condições tanto de inflação, ou seja, os preços começam também a não crescer e até mesmo estabilizarem. Ou seja, você tem uma condição mais favorável para que o Banco Central reveja essa condição de juros. E essa redução possa melhorar essa condição de crédito e a gente ter uma situação mais favorável para a retomada de investimentos. O empresário industrial, ele tem vontade de investir. A gente fez uma pesquisa recente aqui, onde 77% dos empresários consultados sinalizam que se houvesse uma retração dos juros, com certeza eles investiriam na expansão dos seus negócios. Então, a gente tem a expectativa que no final do ano que vem nós tenhamos um cenário um pouco mais favorável de juros no país. Márcio, tem algo que você gostaria de acrescentar que faltou te perguntar sobre esse assunto? Não, acho que era isso. Tá certo. Conversamos aqui na Band News FM com o Superintendente de Economia da CNI, o Márcio Guerra Amorim. Márcio, te agradeço demais pela tua disponibilidade e pelo teu tempo. Até uma próxima. Não, tranquilo. Obrigado, Larissa. Obrigada. Tchau, tchau.